A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Bom dia a vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor para a sua vida. Hoje, dia 18 de agosto de 2025. Irmãos, Deus ele me deu uma palavra para eu estar passando aqui para vocês. Nesta manhã, nós vamos orar, mas Deus ele me deu uma palavra, eu queria estar compartilhando com os irmãos. Deus, irmãos, ele me mostrou que muitas pessoas aqui têm um chamado muito grande. Deus, ele tem te chamado, irmãos, para coisas grandes. Talvez você sabe disso, ou talvez você não sabe. Mas tem pessoas aqui, irmãos, que estão ouvindo essa oração, que Deus, ele tem te chamado. Deus, ele tem um chamado muito grande para a sua vida. Mas, irmãos, você se sente longe desse chamado. Você está distante desse chamado. Você fala, não, Deus me chama para coisas tão grandiosas. Talvez Deus usou um profeta para falar com você. Ou talvez Deus mesmo, ele já falou com você no seu coração. Que ele tem um chamado grande para a sua vida. Mas, irmãos, você se sente muito distante desse chamado. E eu quero, irmãos, compartilhar aqui com vocês uma história que vai abrir a sua mente, que vai te mostrar o que talvez pode estar acontecendo para você não estar vivendo o seu chamado. E eu quero, irmãos, compartilhar aqui com vocês a palavra que o Senhor me deu nesta manhã. A palavra que se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. A palavra vai nos dizer o seguinte: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Glória a Deus. Irmãos, aqui, Deus ele fala com Abraão que ele seria pai de multidões, que ele, através dele, Deus ele faria um povo que hoje nós conhecemos, que é o povo de Israel. Mas naquela época, irmãos, não existia Israel. Naquela época, Deus ele chamou Abraão para ser um pai de nações, para ser pai de multidões. Irmãos, Deus ele teve um chamado muito grande para Abraão. E nós sabemos, irmãos, que a mulher de Abraão, Sara, ela era estéril. Sara, irmãos, ela não podia gerar um filho. Mas Deus, irmãos, ele fez um milagre, ele fez Sara gerar. E através de Sara, irmãos, nasceu Isaac. E assim, de Isaac nasceu o povo de Israel. Ou seja, Deus, ele fez um chamado para Abraão. Ele deu a ele uma nação. Ele deu a ele um povo, que hoje nós conhecemos como o povo de Israel. Mas, irmãos, o chamado de Abraão ele foi um chamado muito grande. Mas como nós lemos aqui, primeiro, irmãos, para o chamado de Abraão se concretizar. Primeiro, irmãos, para Abraão, ele se tornar pai de multidões, pai de nações. Ele precisava fazer algo que Deus mandou ele fazer. E no versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis, no qual nós acabamos de ler, o Senhor vai dizer com Abraão: Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Irmãos, Deus ele falou com Abraão para Abraão sair da terra de seu pai, sair do meio da parentela. Irmãos, a gente vai entender quando a gente conhece a história de Abraão, a gente sabe que Abraão ele já era um homem que já tinha dinheiro, ele era um homem que já tinha muitos bens, muitos recursos, ele não precisava sair da casa dos pais, ele não precisava sair do meio da parentela dele, porque ele já tinha dinheiro, ele já era um homem próspero. Mas Deus, irmãos, ele fala com Abraão: sai da sua terra e vá para um lugar onde eu ainda lhe mostrarei. Ou seja, irmãos, Abraão nem sabia para onde ia, porque Deus ele ainda ia revelar o caminho para Abraão. Deus ele não deu um destino para Abraão. Deus ele não falou com Abraão: Abraão, vai para o norte, ou vai para o sul, ou vai para o leste. Não. Deus ele falou para Abraão, em outras palavras, andar perambulando. Andar, irmãos, como se fosse um andarilho, sair sem rumo.
E foi isso, irmãos, que Abraão ele fez. Ele saiu sem rumo, sem saber para onde ir. Deus ele ainda ia revelar para onde Abraão ia ir, onde Abraão ia ficar. Mas naquele momento ali, irmãos, Deus ele simplesmente falou para Abraão sair e andar por aí. Sair da casa dos pais e ficar como um andarilho. Foi isso que Deus ele falou para Abraão. Irmãos, a chamada de Abraão era uma chamada muito poderosa, era uma chamada muito grande. A promessa que Deus ele fez para Abraão era uma promessa muito extraordinária, muito boa. Mas, irmãos, por trás de uma promessa muito grande, também existe uma entrega muito grande. Irmão, sair do meio da parentela, no meio dos seus amigos, um lugar que talvez onde você sempre esteve, um lugar que você nasceu, cresceu, evoluiu, desenvolveu, se tornou adulto, ali naquele lugar. Mas Deus, ele falou com Abraão, sai. E Abraão, irmãos, ele foi lá e saiu. E muitas das vezes, irmãos, o que falta na nossa vida é nós sairmos do nosso conforto, é nós sair da casa dos nossos pais. Mas não estou falando para você sair, irmãos, eu estou falando no sentido figurado. Muitas das vezes, irmãos, nós temos que dar o nosso passo. Para Abraão alcançar a promessa, ele teve que sair da casa dele. Ele teve que abandonar algumas coisas. Ele teve que abandonar a família, os amigos, para a promessa se concretizar na vida dele. E às vezes, irmãos, Deus ele nos dá uma chamada. Deus ele nos faz uma promessa de prosperar, uma promessa de crescer, uma promessa de se tornar um pregador, uma pregadora, um pastor, um evangelista, um missionário. Ou Deus ele tem uma chamada para nós de crescer financeiramente. Deus ele quer nos dar uma família. Deus ele quer fazer coisas na nossa vida. Mas, irmãos, para nós conseguirmos alcançar a promessa que Deus nos fez, nós precisamos dar o passo. Nós precisamos fazer a nossa parte. Abraão teve que fazer a parte dele. Porque se Abraão, irmãos, resolvesse ficar na terra dele, ele não ia receber a promessa de Deus. Ele não ia ser pai de multidões. Para ele ser pai de multidões, irmãos, ele precisou obedecer à voz de Deus. Ele precisou sair da terra dele. Ele precisou viver o chamado de Deus. Ele precisou fazer aquilo que Deus falou para ele fazer. Para ele conseguir a promessa, para ele herdar a promessa. Para ele ser pai de multidões, ele precisou obedecer à vontade de Deus. Ele precisou obedecer à palavra de Deus. E assim, irmãos, somos nós. Para Deus, irmãos, nos dar aquilo que Ele nos prometeu, muitas das vezes, nós vamos ter que abandonar certas coisas. Nós vamos ter que obedecer à palavra de Deus para que nós venhamos alcançar a nossa promessa. Amém, irmãos? Nós vamos orar aqui neste momento. Eu vou pedir, irmãos, para que Deus Ele venha nos ajudar a fazer a vontade dEle. Porque, irmãos, tem promessas que são condicionais. Tem promessas que nós vamos receber de Deus se nós fizermos a nossa parte. Então eu vou orar aqui neste momento para que Deus ele venha nos ajudar a fazer a nossa parte. Para que Deus venha nos ajudar a fazer aquilo que Ele quer que nós façamos para alcançar a promessa. Amém, irmãos? Vamos orar. Ore comigo nesta manhã. Ore comigo. Você que pode, você que não pode, fique em espírito de oração. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, que neste momento eu entrego a minha vida, a vida deste ouvinte que está conosco, ó Deus, nessa oração. Hoje, Deus, nós entendemos que para a promessa, Deus, se concretizar na nossa vida, para que nós venhamos desfrutar da promessa que o Senhor nos fez. Sim, ó Deus, tantas pessoas aqui, nessa oração, nesta manhã, que tem promessas do Senhor. Promessa, ó Deus, de um emprego melhor, promessas, ó Deus, de uma vida financeira melhor, promessa de uma família, promessa de uma casa, eu não sei, promessa de um ministério. Essa pessoa tem um chamado para pregar, essa pessoa tem um chamado para pastorear, essa pessoa ela tem um chamado do Senhor, ó Deus. Mas nós sabemos, ó Deus, que se a pessoa ela não fizer a parte dela, ela não vai receber, ó Deus. Assim como Abraão, ele precisou sair da terra dele, ó Deus. Ele precisou fazer a parte dele para que a promessa se concretizasse.
assim, ó Deus, nós temos que fazer a nossa parte também. Assim, ó Deus, como Abraão fez. E assim, ó Deus, como Pedro também fez. Sim, ó Pai, o Senhor chamou Pedro. Pedro, ele estava trabalhando, ele estava pescando. Ele estava no seu barco, trabalhando, ó Deus, mas o Senhor chamou ele. O Senhor simplesmente falou: Pedro, vem e siga-me. E Pedro, ó Deus, ele abandonou tudo para seguir ao Senhor. O Senhor, ó Deus, falou com Pedro para ele seguir ao Senhor. E que se ele seguisse o Senhor faria dele pescadores de homens. Ó Deus, e Pedro, naquele momento, ele entregou tudo ao Senhor. Ele abandonou a pesca dele, ele abandonou o barco, ele abandonou o trabalho para seguir o Senhor, para que aquele chamado se cumprisse na vida de Pedro. Ó Deus, e muitas das vezes nós vamos precisar entregar muitas coisas. Nós vamos precisar, para entregar o nosso tempo. Nós vamos talvez precisar entregar amizades, ó Deus, para que essa promessa venha se cumprir. Nós vamos precisar, ó Deus, passar mais tempo com o Senhor. Sim, ó Deus, ajude esse irmão, Deus, que tem uma promessa sua, Pai, um chamado de um ministério. Ó Deus, esse chamado ele não vai acontecer da noite para o dia. Não vai acontecer dessa forma, dessa maneira como esse irmão está. Ele vai precisar sair da terra dele, Deus. Ele vai precisar estudar, ele vai precisar ler a palavra. E esse irmão ele não está entendendo, Deus. Esse irmão ele acha que as coisas elas vão se concretizar assim do dia para a noite, mas nós sabemos que não é assim, ó Deus. Ajude esse irmão a entender, ó Deus, que ele precisa fazer a parte dele. Deus, eu não estou falando isso, ó Deus, para afrontar o nosso irmão, não. Eu estou falando isso porque é necessário. E é a vontade do Senhor. E se o irmão, ó Deus, não se posicionar, as coisas não vão acontecer. Então, Deus, ajude esse irmão a entender. Por favor, ó Pai. Ajude esse irmão a entender que ele precisa fazer a parte dele. Que ele precisa sair da terra dele. Que assim como Pedro, ele precisa abandonar o barco, a pesca. Ele precisa abandonar o trabalho. Eu estou falando isso, ó Deus, no sentido figurado, não no sentido literal mesmo. Então, Deus, ajuda esse irmão. Ajuda esse irmão, ó Deus, para que a tua vontade venha se cumprir na vida dele. O Senhor tem um chamado lindo. O Senhor tem um chamado muito bonito, ó Deus, para a vida deste ouvinte. Mas ele precisa, Deus, se posicionar. Deus nos ajude a nos posicionar. Assim como Abraão se posicionou. Assim como Pedro se posicionou. Assim, ó Deus, como os demais discípulos também, ó Deus, se posicionou. Assim como muitos homens da fé se posicionaram, ó Deus, para que a promessa se cumprisse. Ó Deus, a gente vê muitas pessoas que têm chamados do Senhor, chamados muito grandes. Mas essa pessoa, Deus, ela entra no comodismo. Ela tem um lindo chamado, mas não vive ele porque ela acha que o chamado as coisas vão acontecer, Deus, de uma hora para outra, mas não vai. Deus nos ajude a entender que se nós não nos posicionar, as coisas não vão acontecer. Ajude esse irmão a entender isso, Deus. E quanto mais rápido ele entender isso, mais as coisas elas vão desenvolver, mais as coisas elas vão fluir. Deus, essa oração que eu faço aqui, nos ajude a sair da nossa terra, nos ajude a fazer a tua vontade, nos ajude a fazer aquilo que for necessário, Deus, para que o plano do Senhor venha se concretizar na nossa vida, assim como se concretizou na vida de Abraão, assim como se concretizou na vida de Pedro, assim, ó Deus, como se concretizou na vida do teu Filho Jesus Cristo. Sim, ó Deus, nós só estamos aqui hoje porque Cristo obedeceu a tua palavra. Ele fez a tua vontade, ó Deus. É por isso que hoje nós estamos aqui. Porque se não fosse, ó Deus, o sacrifício na cruz que o nosso Senhor Jesus fez, a ordem do Senhor, nós não estaremos aqui. Obrigado, ó Deus. Obrigado por ter entregado o seu único filho para morrer em nosso lugar. Eu louvo e te agradeço, ó Deus, por isso. Porque se não fosse a obediência de Jesus, ó Deus, nós não estaremos aqui. Se não fosse, ó Deus, Jesus fazendo a vontade do Senhor, nós não estaremos aqui. Obrigado, ó Pai, por tudo.
E que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus, também a fazer o Teu querer, a Tua vontade, para que nós venhamos desfrutar das promessas do Senhor. É isso, ó Pai, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço, crendo no milagre, crendo na vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã, com a oração da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.